Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para o sexto episódio do Prado PEC. Agora nós estamos fazendo aqui num ambiente um pouco improvisado. Nós estamos na Fazenda Uberaba e resolvemos sair um pouco da rotina e fazer uma gravação aqui no curral da Fazenda Uberaba, um lugar quieto, lugar que vocês vão perceber um som aí um pouco mais aberto, mas que a gente consegue tranquilidade para discutir os assuntos sem perder a frequência de entrega de informações para você que é o nosso ouvinte, o nosso amigo que está sempre acompanhando o nosso conteúdo. Estou aqui junto com o professor Gilmar e nós vamos trazer para vocês agora um assunto um pouco mais prático, um assunto um pouco direcionado mais para a prática, mas antes eu gostaria de deixar claro para todos vocês aqui que esse episódio é trazido para vocês pela Prado Consultoria e Planejamento Pecuário, que é uma empresa responsável por levar informações técnicas, levar informações baseadas na experiência de consultores que já estão no mercado de trabalho aí de nutrição animal, de manejo de pastagens, de gestão de propriedades rurais já há bastante tempo. Então isso acaba trazendo uma liberdade grande de poder discutir possibilidades de resultados igual a gente vai fazer hoje. Então, professor, explica pra gente o que é exatamente esse tema que a gente vai discutir hoje. Olá pessoal que está nos acompanhando, é uma satisfação mais uma vez poder bater um papo com vocês sobre o tema que nós vamos propor. Nós vamos falar hoje, Neto, sobre a importância e as expectativas de ganhos com os diversos níveis de suplementação de bovinos de corte, desde o bezerro até o boi terminado. O boi, então vamos falar aí um bezerro só para padronizar, desmamado com 200 quilos, que seria um bom bezerro, e terminado acima de 500 quilos, que seria um boi bem terminado. Vamos colocar de 500 a 550 quilos e às vezes, dependendo da genética, até um pouco mais do que isso. Aí, pessoal, dá pra gente perceber que esse tipo de discussão vai permitir com que todos nós tenhamos um pouco mais de calma e um pouco mais de análise na hora de tomar alguma decisão quanto a qual tipo de suplementação eu vou fornecer para os meus animais ou quanto tempo os meus animais vão ficar no meu sistema de produção, se eu vou matar eles mais velhos, se eu vou matar eles mais jovens, se para isso um investimento a mais seria interessante ou não. Então nós vamos discutir aqui essas expectativas de resultado. Lembrando que expectativa de resultado não significa que eu vou obter esse resultado sempre. Nós estamos falando aqui de níveis de suplementação, desde animais que estão ingerindo aí 100 gramas de um determinado suplemento, que seria o caso do suplemento mineral, até animais que estão consumindo 2% do peso vivo de ração. Isso daí já determina quase toda a matéria seca que ele vai consumir. Para esses diferentes níveis, a gente tem que ter o cuidado com o restante do tripé da produção. Vai interferir diretamente nos resultados desses animais, né, professor? Justamente. Então, dentro desses diversos níveis de suplementação, eu gostaria de chamar bem a atenção para um leve histórico. Como eu comecei a trabalhar com suplementação de bovinos de corte, praticando a zootecnia produtiva nos anos 80. Então, com esses 35 anos praticamente aí trabalhando na área, a gente presenciou a evolução da suplementação desses animais. O que nós temos à disposição hoje é uma série de protocolos, todos eles podem ser viáveis economicamente, geralmente são, e que ficam mais na dependência de investimentos. Alguns produtores com maior capacidade de investimento,
outro menos. O importante é que todos os níveis de suplementação sejam utilizados de maneira correta, levando em consideração a genética do animal, levando em consideração programa sanitário, qualidade de pastagens, ou se confinamento, qualidade do volumoso do confinamento e vários outros itens. Para a gente conduzir aqui diretamente para as classificações dos diferentes níveis de suplementação. Esse episódio vai ser dividido em duas partes, onde nós vamos falar aqui na primeira parte sobre a suplementação mineral, suplementação mineral aditivada e a suplementação mineral proteica. E na segunda parte, no próximo episódio, nós vamos discutir sobre diversas suplementações energéticas envolvendo aí efeito substitutivo e os manejos adequados para esse tipo de sistema. Pois bem, então dentro dos diversos níveis, vamos iniciar pela suplementação mineral. As pastagens são ricas, principalmente em proteína, quando de boa qualidade, principalmente proteína, boa parte da energia que o animal necessita, de vitaminas, ficando os minerais geralmente deficientes para as categorias, principalmente aquelas categorias com maior exigência, como animais em crescimento, vacas em lactação, vacas em reprodução. Então, a exigência em mineral muda de acordo com a categoria. Nós podemos considerar um animal desde a sua desmama, aquele bezerro de 200 quilos que desmamou aí aos 8 meses de idade, ele entrar em uma suplementação mineral. Funciona bem? Funciona. Desde que eu cuide muito bem das pastagens que serão disponibilizadas para esse animal. Eu tenho que ter em mente que quando eu suplemento apenas mineral, eu costumo falar que eu estou colocando o tempero da comida. Então eu não posso dar mineral de boa qualidade com uma comida de baixa qualidade. Portanto, a suplementação mineral em pastagens de boa qualidade, ela permite um bezerro desmamado ganhar aí, em média, 500 gramas, em alguns períodos de pastagem muito boa, até 600 gramas por animal dia. Mas vamos falar aí nas médias, isto falando em minerais de boa qualidade. O bezerro, como ele está em ritmo acelerado de crescimento, a necessidade mineral dele é alta, então é preciso um mineral de boa qualidade, um mineral aí de 60 a 80 gramas de fósforo por quilo, um mineral muito bem balanceado com níveis de zinco, cobre, cobalto, iodo, selênio, cromo, além de cálcio, fósforo, magnésio, em boas proporções e quantidades. Com isso, eu disponibilizando uma pastagem de boa qualidade, que seria uma pastagem preparada para uma desmama. Os bezerros vão se desmamar, tem que entrar numa pastagem com muita folha, o pasto novo, que tenha folhas macias, verde, o mais escuro possível, indicando que essa pastagem está com proteína de boa quantidade e qualidade. Nesse aspecto, a suplementação ela é relativamente de baixo custo. Um animal desse vai consumir aí de 50 a 80 gramas ao dia. Então, animal consumindo aí praticamente um saco de mineral em um ano,
porque ele ainda é pequeno, com 200 quilos. Então, o gasto, desembolso para isso vai ser muito pequeno. Eu vou gastar aí, vamos dizer, 70, 80 reais com animal com suplemento durante um ano. E esse suplemento, a expectativa agora, o que ele vai ganhar durante um ano depois de desmamado, esse bezerro no suplemento mineral, ele vai ganhar em torno de 5 arrobas, facilmente. Ou seja, 150 quilos, 5 arrobas, quase, vamos dizer aí, 200 reais, só para padronizar, né? Uma arroba média são 1.000 reais. E no suplemento eu gastei apenas 80 reais com ele. É claro que esses valores vocês vão encontrar divergências nesse Brasil todo, pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas eu quero deixar claro aqui que a viabilidade é muito boa, é um ganho muito alto com uma quantidade de suplemento baixa. Mas volto a lembrar, o principal, quem suplementa apenas com mineral tem que saber e ter em mente que pastagem é mais de 90% do sucesso ou possibilidade de insucesso na atividade de recria do bezerro. Lembrando aqui, nós estamos falando de 5 arrobas por ano, então é um ganho médio diário, ou chamado GMD, de em torno de 400, 410 gramas por animal ao dia. Isso é um ganho excelente, a gente está considerando águas e seca, e também levando em consideração que o manejo de pastagens é um manejo excelente, é um manejo muito bom. A gente até tem médias menores do que isso, né, professor? Médias no Brasil girando em torno aí de 4 a 5 arrobas por ano. Isso para a gente dividir para a época das águas e época da seca, a gente pode ter uma expectativa de quanto, professor? Justamente, quando eu falo em ganhos de 5 arrobas por ano, e o nosso bezerro desmamado, eu acho que é o grande gargalo da suplementação no Brasil todo, é que a maioria das vezes da desmama, o primeiro ano dele após a desmama, ele não ganha, dificilmente ganha 4 arrobas. Então, porque existe uma tendência muito grande do bezerro sentir muito o estresse da desmama e voltar. Chega até perder peso, principalmente quando essa desmama coincide com o período seco. Mas nós podemos considerar uma suplementação bem feita, uma pastagem de boa qualidade, o bezerro ganhando aí, em média, de 500, 600 gramas por dia, durante o período de pastagem de boa qualidade, e mantendo o peso durante o período seco. Ele não vai mais que manter o peso. E mesmo assim é importante que eu ofereça pastagem com volume. Na seca nós não vamos ter pastagem de boa qualidade, mas pelo menos que tenha quantidade, que tenha folhas secas disponível para esse bezerro durante o período seco. Então, a primeira suplementação que a gente falou, suplementação mineral. Eu sempre gosto de fazer isso que o professor fez também, a questão da comparação, meio uma forma de analogia ao que acontece dentro do corpo do animal. Eu gosto muito de comparar a um motor de um veículo. O suplemento mineral, ele faz a função de manter esse motor funcionando bem, manter um motor limpo, porque a gente sabe muito bem que se a gente tem um dispositivo que funciona sem manutenção e sem limpeza, ele gasta muito mais energia para produzir o mesmo tanto. Ou ele gasta o mesmo tanto de energia e produz muito menos do que é a expectativa. E é isso que o suplemento mineral faz. Ele faz com que o animal
desperte o potencial comum dele. Então ele consegue, se ele não está com uma suplementação adequada, pode ser que ele tenha um desempenho de 300 gramas por animal ao dia. E quando ele tem uma suplementação mineral bem executada, ele passa a ter um ganho aí em torno de 500 gramas por animal ao dia, que já é um ganho substancial. A gente tem diversas empresas com um trabalho semelhante ao da Prado Consultoria que faz esse monitoramento de resultados por todo o Brasil, que mostram que o efeito que 100 gramas de acréscimo no GMD do animal tem um efeito gigantesco em cima da rentabilidade. A gente já conseguiu mostrar isso, que com custos semelhantes, isso daí costuma aumentar a rentabilidade em torno de 1,5% a 2% ao mês. Pois bem, então nessa linha de raciocínio, que um bezerro suplementado apenas com minerais após a desmama, vamos dizer que ele ganhe 4 arrobas por ano, né, que seria 4 arrobas bruta de peso vivo, 120 quilos, principalmente no primeiro ano, quando ele tem o estresse da desmama. Vamos dizer que se ele continua no segundo ano a suplementação mineral, ele como garrote agora, é um bezerro de ano e meio, 2 anos, ele vai ganhar em torno de 5 arrobas por ano. Então, o que a gente quer mostrar é que esse animal suplementado apenas com mineral, o que vai acontecer? Ele vai chegar às 18 arrobas para abate de 2 a 3 anos após a desmama. Então vai dar um animal aí entre 3 e 4 anos de idade para ser abatido com 18 arrobas, ou acima dos 500 quilos de peso vivo. Então esse é o maior entrave da suplementação apenas com mineral. O período de permanência do animal dentro da propriedade vai gerar de 3 a 4 anos. É o que a gente vê na prática. Rebanhos suplementados apenas com mineral, o pessoal mata a cabeceira. Geralmente o gado tem cabeceira meio e fundo, principalmente quando é só mineral. A cabeceira com 3 anos, o meio com 3 anos e meio e o fundo com 4 anos, dando uma média de 3 anos e meio de idade para o abate. Pode ser viável economicamente? Sim, pode ser com baixo desembolso e ter uma rentabilidade boa. Apenas hoje nós temos tecnologias que podem levar esse ganho, estimular esse ganho, com um desembolso um pouco maior, ter uma rentabilidade bem superior. Lembrando de uma coisa que a gente já discutiu até em outros podcasts, enquanto a gente falava de manejo, né? Lá naquela parte do tripé da produção, esses lotes que separam muito, que tem cabeceira, meio e fundo, geralmente são lotes grandes, né, professor? Isso daí acaba também interferindo bastante nos resultados, porque aí a gente já tem animais com dominância dentro dos lotes e a gente já tem animais que acabam ficando um pouco para trás mesmo. Então, à medida que a gente passa a intensificar um pouco mais, a gente passa também a trabalhar com lotes menores. Justamente, isso é uma colocação muito importante, Neto, porque toda vez que você começa a investir mais no rebanho, suplementar com maiores quantidades e qualidade de produto no coxo, você começa a associar ao manejo mais adequado. É dividir, colocar lotes menores, ter mais divisões nas pastagens, ter coxos mais apropriados, coxos cobertos. Então, tudo isso vai ajudar o desempenho do animal. Pois bem, vamos falar agora sobre um segundo patamar de suplementação, que seria o suplemento mineral aditivado. Hoje tem muito no mercado chamado mineral de alto desempenho ou aditivado.
O que seria? É um suplemento mineral, vamos dizer que o consumo de um suplemento mineral tradicional de 80 gramas por animal dia. Esse suplemento aditivado é um suplemento que tem aditivos promotores de eficiência alimentar e tem pequenas quantidades de proteína e de farelo para, primeiro, permitir o acesso mais frequente do animal ao coxo. Porque você sabe que animal que come só sal mineral, ele não vai no coxo todo dia. Grande parte dos minerais não frequentam o coxo diariamente, principalmente quando os pastos são maiores e ele tem maior espaço para deslocar. Então o suplemento ajuda, tem um chamativo a mais, tem o promotor de eficiência alimentar e tem pequenas quantidades de energia e proteína, não para o animal em si, mas para os micro-organismos de rumen, melhorar a eficiência de digestibilidade da pastagem e, com isso, disponibilizando melhor os nutrientes da pastagem para a alimentação do bovino, para absorção nível de rumen e de intestino. Pois bem, então, com o que esperar do uso do suplemento aditivado? Em média, a gente tem notado que o desembolso, quando eu dou um suplemento aditivado, ele fica em torno de 50% maior do que apenas o suplemento mineral. Porém, esse suplemento aditivado tem colocado por ano pelo menos uma arroba a mais. Então vamos falar 50% daqueles R$ 80, que seria R$ 40, que ele aumenta no custo do animal ano, eu vou ter um benefício de pelo menos uma arroba de R$ 200. Então ele é altamente viável, é um investimento. Você tem um desembolso maior para ter um resultado, e aquele bezerro que iria ganhar 4 arrobas, agora vai ganhar 5 arrobas por ano. Então essa é a expectativa, é uma tecnologia formidável, fácil de ser implementada, porque não exige instalações especiais, é o mesmo coxo de sal mineral, pode ser dado em pastagens menores, maiores, arrendamentos, sem problema nenhum. Então é um perfil de suplemento que vem crescendo muito no mercado. É um dos produtos mais procurados pelo nosso pecuarista. Então aqui nós estamos buscando melhora de eficiência alimentar. Se a gente fez aquela analogia na suplementação mineral, em que a gente falava do motor limpo que trabalha com mais eficiência, então aqui a gente poderia até dizer que seria o motor limpo trabalhando com combustível aditivado, né, professor? Que é aquele motor que ele apresenta um desempenho levemente superior ao que a gente teria. Só que ainda nós estamos falando de suplemento com consumo de 150 gramas por animal ao dia, e ainda assim representa um custo muito baixo no desenvolvimento desse animal para um acréscimo que a gente tem aí de uma arroba no resultado anual desse animal. E esses resultados aí, eles não param por aí, né, professor? À medida que a pessoa tem um manejo altamente eficiente, esses resultados podem ter uma variação até maior do que isso. A gente estava falando de resultados de 5 arrobas por animal ao ano, então nesse suplemento nós estamos falando de resultados de aproximadamente 6 arrobas por animal ao ano, né? Justamente. Vamos falar, eu acho melhor a gente trabalhar em um incremento de uma arroba por animal ano. Onde a gente tinha 4 arrobas passa para 5, onde tinha 5 passa para 6 arrobas por animal ano. Que é um ganho já muito bom pelo baixo desembolso que teve na suplementação desses animais. Mas, como você disse, né, a tecnologia não parou por aí. Nós chegamos
depois com o suplemento mineral proteico. O suplemento mineral proteico, ele tem todos esses minerais, os promotores de crescimento ou eficiência alimentar, que tem no sal aditivado. Eu gosto muito de citar que esse suplemento aditivado, ele tem um efeito catalítico, ou seja, um efeito aditivo de acelerar e aumentar a eficiência das reações de digestão e absorção de nutrientes. Professor, sobre o suplemento mineral aditivado, o que então nós podemos dizer que são resultados esperados perante um bom manejo para a época das águas e para a época da seca? E o que você atribui esses resultados esperados? Pois bem, Neto, os resultados, como eu tenho uma maior eficiência de digestibilidade nas pastagens, vamos dizer aí que período de chuva eu tenho no suplemento mineral ganhos de peso de 500 gramas, eu vou ter um acréscimo aí de aproximadamente 100 gramas por animal dia. Então eu teria aí, no período de chuva, ganhos médios aí de 600 gramas por animal dia, que são ganhos excelentes. E falar em período de seca, onde um suplemento mineral apenas mantém o peso do animal, desde que tenha pastagem, principalmente em quantidade boa, eu estaria aí com esse suplemento aditivado ganhando em torno de 100 gramas por animal dia, que também para período de seco é considerado muito bom. E você sabe que esse produto, você, professor, que foi um dos precursores aí da utilização desse suplemento mineral aditivado no país, sabe muito bem que os resultados eles variam bastante, né? Nós estamos falando aqui em torno de 600 gramas por dia, mas esse produto ele é um produto extremamente atrativo, costuma desempenhar, pode ter muita gente ouvindo a gente aqui agora e falando, não, eu tenho resultados de 800 gramas por animal ao dia. Mas isso tudo está vinculado àquele manejo de alta eficiência que a gente tem e às variações de desempenho do animal, que isso daí ele diferencia de animal para animal e de situação para situação. O que nós estamos falando aqui são médias de resultados, médias de expectativas em um manejo de boa qualidade. Então, o suplemento mineral proteico já é um passo acima. Suplemento mineral, nós falamos lá em consumo de 80 gramas por animal adulto dia, o mineral aditivado em 150, 160 gramas. Agora, o suplemento mineral proteico, um nível acima, onde eu vou disponibilizar por animal em torno de 1 grama para cada quilo de peso vivo deste animal. Por exemplo, uma bezerrada desmamada com 200 quilos, ela vai comer aproximadamente 200 gramas. Um garrote de 300 quilos, 300 gramas, um boi que está já de 2 anos, de 400 quilos, 400 gramas por animal dia. Então, com esse consumo maior, eu consigo, além de colocar os minerais, os promotores de eficiência alimentar, eu coloco agora uma quantidade maior de proteína já bem significativa para contribuir para a multiplicação e eficiência dos micro-organismos do rumen e, ao mesmo tempo, como nutriente para o animal. Então, nesse suplemento, geralmente vai um farelo proteico, farelo de soja, farelo girassol, algodão, coisa assim, e um farelo energético, tipo milho, sorgo, né? Dentro do farelo proteico hoje entrando muito aí os DDG, né? DDGS, que são produtos de excelente qualidade, subproduto da indústria de produção de etanol do grão de milho, tem sido muito utilizado com resultados excelentes. Então, dessa forma, eu vou ter um desembolso maior. Agora eu vou gastar aí praticamente
2 a 3 vezes a mais do que eu gastava com sal mineral, vou ter mais desembolso, mas agora eu vou ter em torno de 2 arrobas a mais em relação ao sal mineral. Então vamos dizer, aquele mineral que dava de 4 a 5 arrobas por animal ano, agora eu vou ter de 6 a 7 arrobas por animal ano. Por que essa variação, gente? Sempre lembrando, depende da genética que eu estou trabalhando e principalmente das pastagens que eu estou disponibilizando para esse animal. E professor, o que você tem a dizer para a gente dos resultados, então, traduzindo isso para GMD, que é o ganho médio diário, dos animais que estão submetidos a um suplemento mineral proteico, a um consumo aí de 0,1% do peso vivo? O 0,1 é a mesma coisa que 1 grama por quilo de peso vivo, 0,1% do peso vivo. Então, como agora eu dei uma oportunidade do animal consumir, além dos minerais, os aditivos, uma boa quantidade aí para os micro-organismos de energia e proteína, eu vou ter um ganho adicional de mais 100 gramas por animal dia em relação ao suplemento aditivado e praticamente 200 gramas a mais por animal dia em relação ao suplemento mineral. Então, dessa forma, eu vou ter aí durante o período de chuva animais ganhando 600, 700, até 800 gramas dia. Não é difícil de obter, depende muito dos vários cuidados com o manejo, com a pastagem. E durante o período de seca, ganhos aí de 200 a 300 gramas por animal dia. Olha, tem regiões onde pastagens secam menos, como nós temos na região norte bastante micro-regiões com esse perfil, ganhos de meio quilo por dia com proteinados são muito frequentes. Então, nós podemos notar que é um desembolso um pouco maior para um resultado muito melhor. Então, a tecnologia do proteinado ou suplemento mineral proteico, que é a mesma coisa, outros chamam de suplemento múltiplo, ela veio para ficar. Dificilmente você vê um produtor que começa a usar sal proteinado na propriedade dele, que para e volta a um nível inferior, utilizar apenas suplemento mineral. Eu costumo falar, o sal proteinado para o período de seca, ele é fundamental. Ele é quase que condição sine qua non para a produção de bovino de corte eficiente durante o período de seca. Ou seja, não dá para ficar sem. E o efeito é tão bom que o pessoal começou a estender para o período de chuvas e hoje quase todo mundo que acompanha resultados, faz análise econômica, que suplementa no período de seca, ele suplementa também no período de chuvas. Continua suplementação mineral proteica no período de chuvas. É claro que são produtos desenhados de forma diferente. Para o período de seca são produtos com maior teor de proteína, porque o principal nutriente que aumenta ou diminui a digestibilidade nessa época é a proteína. Então, regiões que secam muito, suplementos de até 40% de proteína, regiões intermediárias aí de 30%, regiões que secam um pouco aí de 25% de proteína nesses suplementos. Já no período de chuvas, é desnecessário, como a pastagem, geralmente nossas pastagens já têm proteína suficiente para a nutrição da flora do rumen, que é por volta de 6,5 de proteína, acima disso, as pastagens nossas oferecem 8, 10% de proteína no período de chuva. Então, esses proteinados das águas, eles
já tem um padrão definido aí entre 20% e 25% de proteína, não precisando ser mais do que isso. Excelente, aqui nós ficamos com a nossa primeira parte sobre discussão de expectativa de resultados de acordo com os níveis de suplementação. Então nós falamos sobre o mineral aditivado e o suplemento mineral proteico. E na segunda parte, no próximo episódio, nós vamos ter discussão sobre os diferentes níveis energéticos que nós temos para fornecer para os animais. Lembrando que todas essas são estratégias para reduzir o tempo do animal no pasto, reduzir a distância entre a desmama do animal e o abate dele. Isso daí influencia diretamente no custo da arroba produzida deste animal. Então é isso daí. Muito obrigado a você, ouvinte, a você, nosso amigo que está acompanhando aqui todos os episódios do Prado PEC. Continue sempre ligado no nosso Instagram, @pradoconsultoria.pec. Entre lá, entre em contato conosco no nosso direct, nos mande alguma mensagem com uma sugestão de tema que você quer ouvir aqui no nosso podcast. O nosso podcast está disponível hoje no Spotify e no podcast da Apple. E nós temos o maior prazer de trazer essas informações para vocês. Muito obrigado.